Nasci para tornar realidade o sonho de ter um filho, mas passo a ter meus próprios sonhos, que desejo sejam minha realidade, já que ninguém os viverá por mim. Para isso, o medo não pode me paralisar. Devo ser, sim, otimista e sempre disposto a recomeçar. Mesmo não sabendo o que enfrentar, criar forças para deixar minha zona de conforto e desafios criar. Para novas vitórias vir a conquistar. Mas isto só vai acontecer se eu nunca deixar de sonhar e criar estratégias para sempre recomeçar. Neste recomeço, apresento a solução dos exercícios 18 e 19. Exercício 18. 1 kg de hidrogênio é confinado em um volume de 200 litros, a menos 45 graus Celsius. Qual a sua pressão absoluta? Dado: constante do hidrogênio igual 4,115 kJ por kcal. Buscando conceitos que me auxiliarão a resolver esse exercício. Primeiro deles, conceito de massa específica. Massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Outro conceito que estarei usando vem da equação de Clapeyron. Pressão do gás absoluta sobre a massa específica é igual a constante do gás vezes a temperatura do gás em Kelvin. Dados do problema. Eu tenho a massa igual a 1 kg e o volume igual a 200 litros, ou seja, 0,2 metros cúbicos, já que 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Portanto, a massa específica do hidrogênio, que seria a massa sobre o volume, vai ser 1 kg dividido por 0,2 metros cúbicos, ou seja, a massa específica do hidrogênio igual a 5 kg por metro cúbico. Ora, a temperatura do hidrogênio foi dada a menos 45. Vamos passar para Kelvin. Então, nós teremos 273,15 menos 45, ou seja, 228,15 Kelvin. A constante do hidrogênio foi dado em kJ. Multiplicamos por 1000, vamos ter joule. Lembrando que joule seria Newton vezes metro. Portanto, ficaremos com a constante do hidrogênio igual a 4115 Newton vezes metro por kcal. Ora, sabemos pela equação anterior que a pressão seria a massa específica, 5 kg por metro cúbico, vezes a constante do gás, 4115 Newton vezes metro por kcal, vezes a temperatura do gás em Kelvin, 228,15 Kelvin. Observamos que todas as grandezas envolvidas se encontram num sistema coerente de unidades. Cortamos quilo com quilo, cortamos Kelvin com Kelvin, cortamos ou simplificamos metro com metro cúbico, ficaremos com a resposta da pressão em Newton por metro quadrado, essa pressão na escala absoluta. Aí nós temos que a pressão seria 4,695 megapascal. Isto na escala absoluta. Não podemos esquecer que essa pressão encontra na escala absoluta. Seria interessante até existir aqui o símbolo ABS. Exercício 19. Um cilindro contém 12,5 pés cúbicos de ar a 120 graus Fahrenheit e 40 psi-A. O ar foi comprimido até 2,5 pés cúbicos. Item A. Considerando que a compressão foi isotérmica, qual é a pressão do volume final? B. Assumindo que o processo de compressão foi adiabático reversível, calcule a pressão e a temperatura final. No sistema inglês,
temos que a pressão seria dada em PSI, ou seja, libra-força por polegada ao quadrado. Quando eu uso o símbolo A, aqui eu estou trabalhando com a pressão na escala absoluta. Então, PSIA é a pressão em libra-força por polegada ao quadrado na escala absoluta. Nesse sistema, a temperatura utilizada na equação de Clapeyron deve estar em graus Rankine. Lembrando que o grau Rankine seria o grau Fahrenheit mais 459,67. Tem algumas literaturas que aproximam isso aqui para 460. Nós vamos trabalhar com 459,67. Dados do problema. Nós temos que a pressão no estado inicial, 40 PSIA. Temperatura, 120 graus Fahrenheit. Volume 1, 12,5 pés cúbicos. Volume 2, 2,5 pés cúbicos. A compressão isotérmica, ou seja, a temperatura durante o processo permaneceu constante. Portanto, nós vamos ter que P1V1 seria igual a P2V2. Ora, temos P1, 40 psia, temos volume 1, 12,5 pés cúbicos, temos volume 2, 2,5 pés cúbicos, só temos uma incógnita, pressão no estado final. Tiramos que a pressão no estado final vai nos dar 200 PSIA. Item B, compressão adiabática reversível. Portanto, para o cálculo da pressão temos que P1 vezes V1 elevado a K é igual a P2 vezes V2 elevado a K, onde K é a constante adiabática, no caso do ar, 1,4. Ora, temos a pressão P1, 40, temos volume 1, 12,5 elevado a 1,4, temos o volume 2 elevado a 1,4, nossa única incógnita, a pressão no estado final, que vai nos dar 380,731 PSIA, isso é um valor aproximado. Continuando o item B, calculando a temperatura. Ora, para obter a temperatura em graus Rankine, pegamos a temperatura em graus Fahrenheit e somamos com 459,67, que vai nos dar 579,67 graus Rankine. Sabemos que na condição do processo adiabático reversível, que P1 elevado a 1 menos K vezes T1 elevado a K é igual a P2 elevado a 1 menos K vezes T2 elevado a K, onde K é a constante adiabática. Como trabalhamos com o ar, seria 1,4. A partir daí, substituímos os valores. Temos a pressão elevado a 1 menos 1,4, que vai dar menos 0,4, vezes a temperatura em graus Rankine elevado a 1,4, igual a pressão final, também elevado a menos 0,4, vezes a temperatura final elevado a 1,4, que é a nossa incógnita. Só temos a temperatura como incógnita. Resolvemos a equação aqui, elevando todos os parâmetros a 1 sobre 1,4. Então, ficaríamos com 40 sobre 380,731, tudo isso elevado a menos 0,4, dividido por 1,4. A temperatura elevado a 1, já que dividimos 1,4 por 1,4. Aí tiramos a temperatura final, que no nosso caso vai nos dar aproximadamente 1103,5 graus Rankine ou 643,8 graus Fahrenheit. Pegamos esse valor e dele subtraímos 459,67. É isso aí, moçada. Procurem continuar resolvendo os exercícios propostos. E qualquer dúvida, entrem em contato no e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Se esse material foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a este projeto. Bons estudos!